Agora vamos então à nossa palestra, primeiro apresentando o nosso palestrante, que é o Manuel Vieira. O Manuel é médico, colaborador da casa há muitos anos e ele também trabalha nas áreas de ensino e da assistência espiritual da FEESP. E o tema de hoje, a paixão de Jesus Cristo. Primeiramente, gostaria de agradecer a esta casa pelo convite, agradecer a espiritualidade que nos inspira e agradecer a presença de todos vocês, porque sem vocês esta apresentação não teria nenhum sentido. Bom, hoje temos um tema para comentar, que é a paixão de Cristo. E é um tema que se refere à data que nós estamos vivendo hoje, domingo de Páscoa. Né? E o que é a Páscoa? O que a Páscoa representa para todos nós? Né? A Páscoa, pela tradição judaica, é uma festa de passagem, né? Que ela marca a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. O povo hebreu foi convidado por José, né, que era ministro do faraó, quando eles estavam numa situação difícil, numa situação de fome. E o Egito era um país muito farto, que tinha boas colheitas, boas plantações. E José, então, convida para que eles viessem até o Egito, fugindo da fome. O povo hebreu vai até o Egito, se assenta lá e com grande sucesso eles conseguem prosperar. Mas, por algum motivo, devido ao progresso deles, o faraó determina que eles virassem escravos. Então eles eram escravizados no Egito. E quando nós vemos hoje essas grandes obras, essas grandes construções, nós devemos lembrar que se deve ao povo judeu, que era escravizado e trabalhava lá. Então, quando Moisés aparece, e se vocês se lembram da história, o faraó, devido a uma profecia, sabendo que viria alguém para libertar os escravos, determina que todos os primogênitos fossem mortos, né? Todos os primogênitos homens fossem mortos no Egito. Mas a mãe de Moisés, fugindo dessa ordem, ela pega o próprio filho, coloca numa cestinha e o coloca no rio Nilo, aonde ele é levado e ele é encontrado por uma princesa e criado junto do reino do faraó. E quando mais tarde ele conhece a sua origem e vê o sofrimento do povo judeu, ele ele resolve levar esse povo embora do Egito, de volta para Canaã ou para Israel, na terra prometida. Então essa passagem, essa libertação do povo judeu é que marca a Páscoa, quando para os judeus eles celebram, que é uma data muito importante, porque marca a passagem da liberdade deles. Então a palavra Páscoa vem tem origem judaica, no Pessar, que é a passagem, e marca a passagem de Deus. Lembra que Deus determinou aos judeus que eles marcassem as portas com sangue de carneiro, né? Para que os primogênitos não fossem mortos. Marca a passagem pelo Mar Morto, que é a libertação do Egito, e a passagem da escravidão para a liberdade. Então isso tinha um grande significado para eles e era uma data muito comemorada. Para os católicos, né, para os cristãos, a Páscoa está relacionada com a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Né? E eles que é associada porque foi exatamente na Sexta-feira Santa que Jesus é condenado, morto, pela crucificação e ressuscita, reaparece no domingo de Páscoa, né? Marcando essa reconciliação, essa nova aliança, essa nova ordem de libertar os homens do pecado e conduzi-los até Deus. Mas para o Espiritismo, né, essa data é uma data simbólica,
ela marca a vitória da vida sobre a morte, né? Mostrando a reencarnação. E ela deve ser entendida como o amor que Jesus promoveu, né? E esse amor, não apenas para os outros, mas também por nós mesmos, valorizando assim a nossa própria vida, né? Então, se a gente voltar no tempo, a gente vai entender o quanto essa comemoração de Páscoa era importante para os judeus, porque eles tinham saído do Egito e estavam lá de volta na sua terra. E eles comemoravam isso, que era um momento importante, era um momento de toda a nação comemorar a sua grandeza. No entanto, você veja, 1.300 anos depois, eles voltavam a essa condição de escravidão, porque Roma dominava a Galileia, né? E eles viviam sob a opressão do Império Romano. E eles estavam vivendo em condições difíceis, porque o dominador, que era o povo romano, ele cobrava impostos muito altos e era como você tivesse dentro da sua casa alguém ordenando aquilo que você poderia e aquilo que você deveria fazer. Então eles ansiavam por uma nova libertação, eles aguardavam a vinda de um novo Messias que pudesse tirá-los dessa subjugação, dessa escravidão que eles viviam, né? E é nesse contexto que surge Jesus, o Messias prometido que vinha para libertar o povo mais uma vez. Porém, a libertação que Jesus prometia não era uma libertação física. Enquanto eles esperavam um guerreiro, um rei poderoso que viesse, subjugasse, derrotasse, expulsasse os romanos, a libertação que Jesus prometia era uma libertação de cunho espiritual, de natureza espiritual. Ele queria nos dar a liberdade de nós podermos escolher entre amar ou sermos presos por outros sentimentos. E é nesse momento, exatamente no final de sua jornada, que ele se dirige a Jerusalém como o Messias prometido para a celebração da Páscoa do povo judeu e para finalizar a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra. E é essa Semana Santa que nós conhecemos, né? Esse momento, então, que começa no domingo de Ramos, né? Que seria o domingo anterior ao domingo da Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado como Messias, como um rei, né? Aclamado com os ramos de figueira e com as mantos que os judeus jogavam, dizendo: vem, hosana nas alturas, aquele que vem nos salvar, aquele que vem nos libertar. E depois ele passa a semana, na quinta-feira ele se reúne com os apóstolos, né? Fazendo aquilo que nós conhecemos como uma última ceia, né? Repartindo pão, tomando vinho, né? E explicando para os apóstolos que era uma cerimônia de partida, que seria a última vez que eles estariam juntos. E aí tem vários momentos marcantes nessa cerimônia, em quando ele mostra a sua humildade lavando os pés de Pedro, mostrando que é para isso que nós estamos aqui, para servirmos, para ajudarmos o próximo com muita humildade. E aí depois eles saem, eles se retiram, eles vão ao jardim de Getsemane para orar, quando aparece Judas, que com um beijo traz Jesus e entrega-o aos romanos. Jesus é preso, levado ao sinédrio, humilhado. Depois do sinédrio, ele vai até Pilatos. Pilatos, então, não percebe o motivo para condenar Jesus, mas ele fala: olha, vocês podem salvar alguém na Páscoa pela tradição, mas os judeus preferem salvar Barrabás, que era um ladrão. E Jesus, então, é crucificado, né? Morre na cruz e ressurge como estava nas profecias ao terceiro dia, que é o domingo de Páscoa. E hoje é o dia que nós celebramos a vida, não a morte, não a paixão, mas a vida. Então, quando a gente fala em paixão de Cristo, a gente não está falando de amor, mas a gente está falando do sofrimento de Jesus, desde a sua prisão
até o momento da sua crucificação, da sua morte. A gente está falando da angústia que Jesus sofria, porque ele conhecia o seu destino, ele sabia por que ele veio, ele sabia o que estava destinado a ele. E ele enfrenta tudo isso com muita resignação, com muita classe, com muita vontade. E ele não tem medo de passar por tudo isso, por toda a dor, por todo o sofrimento, apesar das angústias da sua incerteza. E esse sofrimento de Jesus começa talvez no momento em que ele percebe que está chegando a hora que ele vai ser morto, né? Então, quando ele já estava indo, ele chama os seus apóstolos. Jesus, ele tem uma vida pública que nós conhecemos que durou mais ou menos 3 anos, quando ele passa pregando, mostrando quem ele era, fazendo milagres, né? Transformando, curando pessoas, mostrando o poder da palavra, o poder do amor, o poder transformador da sua doutrina. E aí ele reúne os apóstolos e vai para Jerusalém, sabendo que lá seria o seu destino final, não haveria volta. E aí ele prediz suas mortes e fala para os apóstolos, como a gente vai encontrar nos evangelhos de Marcos e de Mateus. E o que ele fala? Estamos a caminho de Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos sacerdotes. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Eles irão zombar, cuspir, açoitar e matar. Mas após 3 dias, ele ressuscitará. E os apóstolos, quando escutam isso, parece que não cai a ficha, parece que eles não entendem perfeitamente o que Jesus está falando. Porque eles retornam para Jesus, falam, mas não é você o Filho do Homem? Fala, quem que vai morrer então? E eles não percebem, mas em Jesus a gente já percebe a angústia que ele sentia nesse momento de estar caminhando para a morte. E é justamente depois que ele fala isso, você vê como os apóstolos não conseguiram perceber exatamente o que estava se passando, que vem Tiago e João pedir para ele que pudessem se sentar à sua direita e à sua esquerda quando Jesus assumisse seu trono, né? Assumindo um lugar ao lado de Jesus. E Jesus fala o quê? Fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Porque ele fala, vocês não são capazes de beber. Ele pergunta, ele questiona, fala, vocês conseguem beber do cálice que eu vou beber? Vocês são capazes de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Porque ele estava falava, olha, eu vou beber da morte e eu vou ser açoitado, pisoteado, xingado, humilhado. Não é isso que vocês querem. Mas Tiago, né, e João, eles falam, nós somos filhos do trovão, nós podemos sim. E Jesus fala, bom, vocês beberão também desse cálice e também passarão por esse batismo, que era o destino deles, né, de serem perseguidos, de serem mortos, pregando a doutrina do Cristo. E ele fala, mas sentar ao meu lado, só a Deus cabe decidir quem é que poderá estar lá. Bom, e aí Jesus continua seguindo para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém aclamado, a cidade em festa para a festa de Páscoa, né, que era a tradição, era a libertação, e com a chegada do Messias, quem eles esperavam que pudesse livrá-los do jugo de Roma. Mas eles não esperavam, e Jesus não chega num cavalo imponente, ele chega num burrinho, como dizia a profecia de Zacarias, que o mestre viria, o libertador viria montado num burrinho. E aí ele se reúne com os apóstolos para a última ceia, que é a cerimônia de despedida de Jesus, onde ele vai passar vários recados, né? Então, o que acontece? Para que ele se reúne? Ele se reúne para a comemoração da Páscoa judaica, que eles se reuniam. E para essa última ceia com os apóstolos, ocorre a cerimônia de lava-pés. Ele prediz que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Ele prediz que Judas vai traí-lo. E
e vai traí-lo. Então, o que Jesus prepara para aquela noite? Ele comunica, fala, olha, em breve eu não vou mais estar com vocês. Por quê? Porque eu estou de partida. Eu vou para outro lugar. E os apóstolos falam, mas mestre, diz para onde você vai que a gente vai com você. E aí que ele fala, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo agora. Eu vou preparar a casa e quando ela estiver pronta, vocês poderão vir, porque há muitas moradas, há muitas casas, moradas na casa do Pai, e vocês serão chamados. Então ele explica para os apóstolos que ele está indo, que ele está partindo, mas tudo num tom muito simbólico, muito carinhoso. E ele pede para os apóstolos também que guardassem seus ensinamentos. Ou seja, aquilo que ele falava para as pessoas não era para ser esquecido. Ele trouxe uma doutrina de libertação através do amor. E ele falava, isso vocês têm que levar para as outras pessoas, né? E ele pediu ainda mais, que eles amassem uns aos outros, como ele os havia amado. E mais, que ele enviaria um consolador, que viria explicar o que naquele momento ele não poderia e lembrar aquilo que as pessoas esqueceriam. Então Jesus prepara todo o terreno, ele sabe que ele está ali temporariamente, por mais alguns dias. E ele fala exatamente isso, olha, continuem amando, continuem pregando, levando o conhecimento, continuem firmes na sua tarefa, que mais tarde, novamente, eu vos enviarei um Consolador. Então Jesus se despede ali dos apóstolos, né? Ele traz conselhos, traz recomendações, né, para aqueles que vão continuar a sua jornada. E a gente tem 3 cenas principais que a gente tem que lembrar nesse momento da última ceia. Que Jesus reparte o pão, ele bebe o vinho e a cerimônia de lava-pés. Quando ele reparte o pão, ele está falando para os apóstolos, simbolicamente, metaforicamente, de repartir o conhecimento. Ou seja, eles devem levar aquilo que Jesus ensinou para todas as pessoas, não guardar apenas com ele. Quando ele fala em repartir o vinho, ele fala da essência da vida, do Espírito, ele fala de nós absorvermos, de nós vivermos esses ensinamentos e de nós praticarmos, de nós deixarmos que todo esse amor permaneça em nós e que nós possamos distribuir isso, que é a essência da vida. E fazendo a cerimônia de lava-pés, falando da humildade e da pureza de espíritos, que é com humildade, com nosso espírito puro, é que nós podemos ajudar as pessoas. E após a ceia, Jesus se retira, vai ao jardim do Getsemane, né? E leva sempre consigo os apóstolos mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. E aí ele começa a sentir a presença da morte, né? Ele sente um grande pavor, uma grande angústia. Ele ora para o Pai, falando, pedindo nessa hora, Pai, afasta de mim esse cálice, né? E ele sabe que ele vai ter que passar com isso. E gozado, porque enquanto ele ora, todo angustiado, os apóstolos dormem. E ele vai, acorda os apóstolos e pergunta como vocês podem dormir numa hora tão grave como essas? E ele volta ao horário, os apóstolos voltam a dormir, até que ele fala, chegou o meu traidor. E Judas vem, Judas beija a face de Jesus, Judas havia vendido Jesus, como todos nós sabemos, por 30 moedas, né? E entrega Jesus aos romanos. E a gente não entende por que Judas fez isso. E Judas fez porque ele não entendeu o papel libertador de Jesus. Ele achava que Jesus deveria ser o líder guerreiro e não um líder manso, de amor, de paz. Então, sem entender exatamente a missão de Jesus, é que ele se entrega. Ele vende Jesus por 30 moedas, preso aos bens materiais. E disso ele vai se arrepender muito depois. E aí Jesus é levado lá ao Sinédrio, né? Porque os judeus
os fariseus já planejavam condenar Jesus por qualquer motivo que fosse, porque Jesus era uma liderança que atrapalhava os interesses do rabinato. E Jesus, então, é julgado perante o conselho, julgado por blasfêmia. E eles perguntam para Jesus, falam, olha, diga logo aí o que é que você andou dizendo para as pessoas. E Jesus fala, eu não disse nada em oculto, nada em particular. Tudo que eu falei em público. E muitos de vocês aqui ouviram. E aí Jesus já toma seu primeiro tapa, sua primeira bofetada. Que eles falam, isso é jeito de responder? Né? E ali começa a ser humilhado, ele é rasgado, é coroado com a coroa de espinhos e levado para a presença de Pilatos. Por quê? Porque eles não queriam uma condenação judaica, eles queriam que Jesus fosse morto. E quem ordenaria essa execução eram os donos da casa, os romanos, que dominavam o império. Então Jesus é levado até Pilatos. E Pilatos, conversando com Jesus, fala, do que te acusam? Te acusam que você é rei, que você está querendo dominar novamente, acabar com a dominação de Roma? E Jesus fala, não, quem está dizendo que eu sou rei é você, porque meu reino não é desse mundo, coisa que Pilatos não entende, porque Jesus dizia que o reino de Deus, o reino de Jesus, é o reino espiritual, onde todos nós pertencemos e onde todos nós estaremos plenos de amor e de felicidade. E Pilatos não entende a culpa de Jesus, Pilatos percebe a pureza de Jesus e não encontra motivos para condená-lo. Mas os judeus insistem que ele deve ser condenado à morte. E Pilatos ainda propõe uma opção, fala, olha, mas a Páscoa é uma época em que vocês podem libertar um prisioneiro. E o que eles preferem? Libertar Barrabás. E Jesus, então, vai para a crucificação. E é aqui que a maior parte do sofrimento de Jesus, que nós conhecemos como a Via Crucis, né? A via sagrada, que é quando Jesus, desde a sua condenação, todo o trajeto carregando a cruz até o Calvário, e onde ele é crucificado e depois recolhido pelas mulheres, pelas mães e pela sua mãe que estavam ao pé da cruz. Então, quando a gente está falando de Jesus e está falando do seu sofrimento, a gente tem que lembrar que Jesus veio à Terra com uma missão muito definida, que era nos ensinar a amar, que era transformar o nosso conhecimento. E quando a gente fala de Jesus, a gente sempre vê essa imagem dele associada à cruz, ao sofrimento. Mas não é essa dor, não é esse sofrimento, não é essa crucificação que é o ponto mais importante da vida de Jesus. Mas é a sua vida, porque ele nos traz muitos ensinamentos. E ele nos traz uma missão, ele nos traz uma grande transformação para nos libertar. E ele nos quer, e é diferentemente de Moisés, que Moisés veio para quê? Para libertar o povo da escravidão física, daqueles que trabalhavam duro, pesado, 14, 16 horas por dia. Mas Jesus não, Jesus veio para a libertação das nossas almas, para a nossa liberdade interior, para você poder ser livre de amar, de fazer aquilo que você quiser. E você vê que, embora, quando Jesus veio, ele estava submetido também ao jugo romano. Ele também era preso às tradições, às regras que os romanos determinavam. E mesmo assim, sem ter riqueza, sem ter poder, sem ter posses materiais, ele vem cumprir plenamente a sua missão de levar a sua mensagem de amor que transforma. E ele transforma muito, porque ele fala coisas que não se falavam naquela época, quando valia a lei de Italião, o olho por olho, o dente por dente, porque você deveria pagar na mesma moeda do que você fez. E Jesus vem dizer que não é isso que a gente deve fazer, que nós devemos amar os nossos inimigos. E ele fala, porque se você ama só quem gosta de você,
Que vantagem há nisso? Então você tem que amar seus inimigos, você tem que fazer bem ao que vos aborrecem, né? E quando a gente olha lá para o Velho Testamento, isso fica muito claro, porque não existe o perdão no Velho Testamento. E você vai ver as imagens que, olha, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Ou seja, seus inimigos vão cair, tombar, mas você continua. Os inimigos, olha, pouco importa. E você vê isso lá. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que eles não podiam mais se levantar e caíram debaixo dos meus pés. Então, sem nenhuma misericórdia, você massacra com seus inimigos. E não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando sobre o perdão, sobre a caridade, sobre o amor, sobre uma forma nova de você praticar o perdão. E esse Novo Testamento, que a gente vai encontrar nos evangelistas, ele traz essa mensagem de Jesus, que ele não queria libertar os nossos corpos. E ele não libertou os judeus do jugo romano. Roma continuou lá. Mas ele queria que nós entendêssemos que a vida, tudo que a vida nos oferece de bom, e que nós estamos aqui não para fugir dos problemas, mas para enfrentá-los. E que não é pela força que nós venceremos, que libertar pela força, fugir pela força, empregar a força na solução dos problemas, nunca é uma solução definitiva. E você vê os judeus, eles não conseguiam pela força se libertar. E mesmo eles estavam dominados. E não adianta você achar que você vai se libertar fugindo das coisas. Então não adianta você querer impor, querer gritar, querer obrigar as pessoas a fazerem aquilo, porque você só muda, você só faz de verdade quando você quer e quando você quer fazer por amor. E era isso que ele falava, que só o verdadeiro amor liberta e que cada um de nós somos importantes para Jesus, que nós somos filhos de Deus, nós somos todos filhos amados e que ele estará cuidando de cada um de nós, individualmente, onde nós estivermos, certos ou errados, no caminho ou desviados do caminho. E Jesus, quando ele não falava de uma vida de maravilhas, ele falava que seria uma vida difícil a missão dele e a missão dos apóstolos. E para todos nós que seguirmos as palavras de Jesus. Porque ele não falava, olha, venha, siga, faça o que eu faço e você vai ser feliz, vai estar bem, vai estar bonito no pedaço. Não, ele não prometia nenhuma facilidade. O que ele falava? Toma a sua cruz e me siga. Ou seja, pega seus problemas e me siga. Pega seu fardo e resolva e vem me seguir. E você vê que quando Jesus foi embora, os judeus continuavam presos a Roma, Roma continuava dominando, mas eles tinham liberdade de amar, eles tinham essa capacidade de ser livres dentro daquela escravidão que Roma proporcionava a eles. E Jesus foi o exemplo maior, porque mesmo diante de tanta adversidade, de tantas condições difíceis, ele era livre, livre para amar, livre para fazer o bem e livre para ser feliz. E isso é o que importa, é você entender a mensagem de Jesus, porque você não vai ser feliz, você não vai comprar poder com dinheiro, com recursos. Não é isso que torna você uma pessoa melhor. O que torna você uma pessoa melhor são seus sentimentos, é a vivência, é a prática do bem e da caridade. E que foi isso que Jesus veio nos ensinar, como viver, como amar. E a gente reclama às vezes, a gente fala, eu não tenho plenas condições de ser um bom pai, porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ter dinheiro para sustentar a minha família. Assim como a mulher reclama, fala, eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, porque a vida tem muitos afazeres e eu não posso me dedicar. Mas o que seu filho quer? Dinheiro? Coisas materiais?
Ele quer a sua atenção, Ele quer o seu cuidado, Ele quer o seu amor. Então, quando você vê essa imagem de felicidade, se você proporcionar um abraço carinhoso, uma brincadeira infantil e ingênua com as crianças, elas vão adorar muito mais do que se você estiver comprando elas com coisas materiais. E Jesus, ele ensinava pelas palavras e pelos seus atos. Era isso que ele fazia. Ele vivia o tempo todo, ele vivia o amor, né? E o ensinamento de Jesus não era o sofrimento, né? Mas era o amor. E ele não seria lembrado pela crucificação ou pela dor que ele passou, se ele não tivesse deixado uma mensagem que nos comovesse. Mas ele nos ensinou a nós sermos pessoas livres. Livres do quê? Do ódio, do ressentimento, das mágoas, do desamor. É disso que nós temos que nos livrar, porque é isso que nos prende, é isso que nos amarra, é isso que impede de nós continuarmos a nossa jornada e sermos felizes, né? E ele falava também de outro grande ensinamento, que era a vida eterna, que a morte, ela não vai nos transformar. Nós continuaremos a ser quem nós somos quando nós morremos. Se nós somos pobres ou doentes, quando você morre, você se livra disso. Você não vai ser pobre no reino dos céus, você não vai voltar doente para o reino dos céus. Você vai estar em pleno, na posse de suas plenas capacidades. A morte elimina essa dor física, mas ela não elimina os sentimentos. E esses sentimentos são aqueles sentimentos que nos escravizam, porque quando você morre com ódio, com raiva, com dor, com rancor, como é que você como é que você chega para o lado de lá? Você chega com todos esses sentimentos. E quando nós falamos de obsessores, são esses espíritos que não conseguem se libertar das suas mazelas, dos seus sentimentos mais baixos e que são escravizados por eles. Jesus não pregava que nós abolíssemos toda a matéria, que nós vivêssemos na miséria, que nós tivéssemos que abrir mão de tudo. Mas ele falava que nós temos que ser o que nós somos, e nós somos perfeitamente filhos de Deus, pessoas que têm muita luz e podemos brilhar. Então ele fala que você vale não pelo que você tem, mas por aquilo que você é. Então, aquilo que você é o que vai contar quando você chegar no reino espiritual. Ninguém vai querer saber quantas casas você tinha, quanto dinheiro você tinha no banco, mas vai querer saber o bem que você fez, o quanto você foi feliz pelo bem que você praticou. E quando a gente chega na Páscoa, a Páscoa é esse momento para a gente refletir, lembrando da missão de Jesus. Então a Páscoa é o renascimento, é quando nós devemos refletir e pensar, né, que nós estamos aqui para aprender a amar e se libertando das amarras do mundo material. Porque quando você fica preso aos bens materiais, você fica preso às coisas desse mundo. E Jesus nos lembrava que a morte não é o nosso fim, né? E você vê, tanto não é o nosso fim, que nenhum dos 4 evangelhos termina com a morte de Jesus lá na crucificação. Todos eles continuam, né? E foi isso que Jesus veio para falar, resgatar a esperança, porque a nossa vida é uma vida passageira. E a mensagem de Jesus é muito acalentadora. Ele vai lembrar que, olha, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E é exatamente assim que acaba o Evangelho de Mateus, nos lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado, nos amando, nos protegendo, nos inspirando e cuidando para que nós sejamos pessoas melhores. Então, o que nós temos que fazer na Páscoa não é focar no sofrimento de Jesus, na dor, né? Mas a gente deve
lembrar da mensagem de Jesus. A gente não precisa ficar pensando, falar, Judas foi culpado, Pilatos lavou as mãos, né? Os judeus condenaram, os fariseus condenaram. Mas a gente tem que pensar naquilo que Jesus nos falava, que quando nós erramos, o que ele falava? Siga em frente, vai, não peques mais. Quando nós cairmos, quando nós desanimarmos, o que Jesus nos traz de ensinamento? Levanta e anda, siga em frente, porque não é para a gente falar, desanimar, de falar, olha, fulano não tem mais jeito, minha vida não tem mais conserto. Todos nós temos uma solução. Todos nós podemos continuar seguindo. E ele falava mais, falava, não é para você sofrer, porque ele falava, misericórdia quero e não sacrifício. Que ele estava falando que é importante a caridade, que ele não queria que nós nos sacrificássemos, oferecêssemos prendas materiais, né? Nós temos que amar e perdoar, e não ir à igreja ou ir ao templo levando oferendas, ofertas, que são também importantes para ajudar as outras pessoas. Mas não é isso que Jesus pede de nós. Ele pede misericórdia, perdão, compreensão, amar aquelas pessoas que convivem com jeito. Essa é a mensagem de Jesus. Amar ao Deus e ao próximo como a si mesmo, que parece simples, mas não é nada fácil, porque quando a gente se propõe a amar o próximo, é só a gente sair daqui para você receber uma ofensa, para você se presenciar uma injustiça, para você ver como é difícil a gente seguir firme nessa nossa caminhada. E Jesus, o que eles nos falavam, que a única forma de você se libertar, de você ser feliz, de você ser pleno é o amor, né? E nós somos imortais. E nós vamos continuar vivendo. E quando nós morremos, a gente vai continuar a conviver com aquilo de bom e aquilo de ruim que a gente carrega. Então, se eu sou egoísta, se eu sou avarento, se eu sou rancoroso, é isso que eu vou continuar sendo na espiritualidade. Por isso que ele falava, perdoa, né? Porque o ódio escraviza, ele nos prende às criaturas. Quando você odeia alguém, em quem que você pensa? Não sai da sua cabeça. Tudo que você pensa, aquela pessoa volta. Você fica preso. Você quer ficar preso, alguém odeia. Porque quando você ama, você liberta essa pessoa. Você é livre para fazer o que você quer, né? E os dois pontos principais que a gente tem que focar hoje da paixão é exatamente esse, que o amor é a mensagem principal de Jesus e que nós somos imortais, nós somos espíritos eternos e que a morte não é o fim de nossa vida, porque tudo vai continuar. Então, o que a gente tem que aprender com Jesus, de tudo que ele nos ensinou? Olha, a gente passa por problemas diversos e muitas pessoas conviveram com ele. Então vejam como as pessoas podem aprender. Maria, mãe de Jesus, o quanto ela aprendeu. Ela representa o amor incondicional e dedicação. Ela representa a força e a compaixão dela estar acompanhando, vivendo e sofrendo com Jesus, mas estar ali firme. E não tem dor maior de uma mãe que perde um filho. Talvez Emmanuel fala para ela que não existe dor maior e que a única coisa que existe de consolo é nós sabermos que nós não perdemos nossos entes queridos. Eles simplesmente passam para o plano espiritual e seguem conosco. Judas, que é o apóstolo que traiu Jesus, que é o símbolo de traição, né? Ele mostra para a gente quanto nós nos arrependemos dos nossos atos e o remorso que nós carregamos durante toda a nossa vida. E ele comete tudo isso porque ele não consegue compreender a realeza de Jesus, dessa libertação pelo amor apenas. E disso ele vai se arrepender, como nós nos arrependemos daqueles atos impensados e principalmente das coisas que nós fazemos com vistas no plano material apenas.
Pedro talvez tenha sido o mais humano dos apóstolos nas Escrituras, quando nós vemos como ele era. Porque Pedro falhava como nós, Pedro era teimoso como nós, ele era inseguro, ele sofria. Quando Jesus fala que ele é o mais importante, que ele vai ser Pedro, ele era Simão. E Jesus fala, a partir de agora tu serás Pedro, a pedra sobre a qual eu construirei a minha igreja. E que ele fala, eu não estou preparado porque eu sou incapaz. E é isso que nós sentimos. Fala, puxa, mas será que eu consigo me mudar, me transformar, perdoar? E Pedro era como todos nós, ele errava, ele falhava. Quando Jesus fala, olha, hoje um de vocês vai me trair, e as pessoas falavam, quem seria? Eu não, eu não. E Pedro falava, não, Jesus, eu sigo com você até a morte. E Jesus fala para Pedro, mas Pedro, hoje, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar, né? E Pedro negou Jesus por 3 vezes naquela noite. E ele se arrepende. Mas Jesus volta até Pedro, depois da sua morte, ele aparece e fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, segue em frente para reforçar que todos nós temos a nossa missão e não importa se a gente falha no momento e não importa o que nós deixamos para trás, importa nós seguirmos em frente com fé, com amor, com caridade. A gente vê quanto o poder corrompe as pessoas. As autoridades religiosas, por exemplo, os sumos sacerdotes, os sinédrios, eles acusaram Jesus de blasfêmia. E eles queriam transformar Jesus em culpado, abrindo caminho para morte de Jesus, né? E eles pressionam Pilatos, pressionam o povo para que Jesus seja condenado. Isso é o que fazem os poderosos. Eles representam o orgulho e o apego ao poder e aos bens materiais, para que você não perca achando que você vai controlar as pessoas simplesmente pelo poder. Mas você não controla a mente de ninguém, porque a sua mente é verdadeiramente livre para você pensar e agir e fazer aquilo que você quiser. Pôncio Pilatos, ele mostra como nós podemos sucumbir, falhar diante das pressões da vida, mostrando a insegurança e a falta de firmeza, porque ele acreditava na inocência de Jesus, ele sabia que Jesus era uma pessoa boa, mas ele não teve forças para fazer valer a sua opinião. E ele faz aquele gesto que nós conhecemos até hoje, que é lavar as mãos, como se ele dissesse, eu não tenho nada a ver com isso. Mas todos nós temos a ver com o que acontece, e a gente não deve se abster de agir. Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, né? Cirene era a cidade de onde veio esse homem, era um homem que estava passando por lá, vendo o espetáculo que era a martirização de Jesus, e ele foi forçado a ajudar quando falharam as forças de Jesus. E ele se carregou a cruz de Jesus até o Calvário. E esse é um lembrete para o nosso compromisso, que todos nós somos convidados a carregar as nossas cruzes. Todos nós temos os nossos problemas e nós devemos seguir com firmeza na solução deles, enfrentando com altivez, com dignidade, tudo aquilo que nós passamos. Mas lembrando que sempre haverá um Simão de Cirene ao nosso lado, que é Jesus, que ajuda a aliviar o nosso fardo. E concluindo a nossa palestra de hoje, a gente vê que cada personagem tem um papel único na paixão de Cristo. E cada um tem o seu papel, revelando as suas fraquezas, a sua personalidade, aquilo que você tem coragem de fazer, o amor com que você trata as pessoas. E por isso que quando a gente vê a história de Jesus, ela é tão universal, tão profunda e atinge a todos nós, porque todos nós podemos nos encaixar num desses papéis. E quando a gente pensa hoje, Páscoa, para a gente refletir, o que a gente refletir?
Quem sou eu nessa história? Quem sou eu na história de Jesus? O que eu estou fazendo aqui para melhorar a mim mesmo, para tornar o mundo melhor, para ajudar o meu próximo? O que eu estou fazendo para me libertar, para ser feliz, para deixar de lado as amarras do ódio, do engano, da vaidade e me libertar pelo amor que me torna verdadeiramente livre e feliz? E como Jesus nos disse, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, nós não temos que vender a nossa alma, nós temos sim que transformarmos-nos, tornarmos-nos pessoas melhor, entender que o bem liberta, porque o bem nos conduz a Jesus, ele nos conduz à verdade e é essa verdade que nos libertará. Eu queria agradecer a todos, então, a presença de vocês, né? Agradecer a atenção, agradecer a casa que gentilmente nos convida a participarmos e desejar para vocês um feliz domingo de Páscoa, com muito amor, com muita alegria, que vocês estejam na companhia de todos os seus. Bom domingo a todos. Obrigado.